Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Patrícia. Eu sou jornalista, faço formação no Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Esse projeto ele acontece mensalmente aqui na Livraria da Vila e a gente está aqui há um ano já. E o objetivo dele é sempre fazer a interface da psicanálise, que é a base sempre dos nossos encontros, com as outras áreas do conhecimento, como cinema, literatura, linguística, história, filosofia. E hoje a gente vai fazer a conversa entre a psicanálise e a literatura. Alô? O que a literatura ensina à psicanálise? E o que a psicanálise ensina à literatura? Freud sempre reconheceu o quanto a arte e a literatura anteciparam as descobertas da clínica psicanalítica. Autores como Shakespeare, Dostoiévski e Leonardo da Vinci serviram de inspiração ao Freud psicanalista e ao Freud escritor. Freud, em seu texto Dostoiévski e o Parricídio, em 1928, articula os enigmas relacionados à doença de Dostoiévski e questiona seu diagnóstico de epilepsia ao ressaltar os sintomas neuróticos do escritor russo. Considerando sua maravilhosa obra-prima, Os Irmãos Karamazov descreve-a como uma realização, pela via da arte, dos desejos proibidos de parricídio e de incesto. Dostoiévski, por outro lado, nos permite uma leitura profunda das questões humanas universais nas obras Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov e Memórias do Subsolo. Esta última, não por acaso, vista por muitos como uma prefiguração das ideias de Freud acerca do inconsciente. Então, para conversar aqui com a gente hoje, Flávio Ricardo Vassoler, que é escritor, mestre e doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com estágio doutoral junto à Northwestern University em Chicago. É autor de Tiro de Misericórdia, editado pela Universos em 2014, e o Evangelho segundo Talião, pela Universos também em 2013. É organizador de Dostoiévski e Bergman, o Niilismo na Modernidade, editado pela Intermeios em 2012. Periodicamente atualiza o portal Heráclito, página em que posta fragmentos de seus trabalhos literários e fotonarrativas de suas viagens pelo mundo. Aqui à minha esquerda, Maruzânia Soares Dias, psicóloga clínica, psicanalista, mestre em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, membro da Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e do Fórum São Paulo, membro fundador e membro da diretoria do Estudo Acolher, ITA, membro do NEMES pela PUC São Paulo. Então a gente vai fazer cerca de 45 minutos de fala para cada um e depois a gente abre para as perguntas da plateia. Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer muito a Patrícia por esse convite, de estar aqui nesse evento, e também ao Flávio, com quem já tive o prazer de dialogar, em outros momentos que ele nos apresentou algumas conferências sobre Dostoiévski, Dostoiévski segundo ele, ele vai nos corrigir o tempo inteiro, que ele estudou na Rússia, Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você, Flávio, e quero agradecer também a presença de vocês e podermos dialogar um pouquinho. Diferentemente do Flávio, eu já não sou tão versada assim na retórica, então eu tenho o meu texto escrito, mas a gente vai também tentando dialogar sobre isso. O título que eu dei a esse trabalho é a leitura freudiana de Dostoiévski, a função paterna e seus impasses. E gostaria de começar com uma frase, porque quem já leu alguma, ou várias, ou todas as obras dele, sabe o quanto o Dostoiévski fala da nossa própria vida. E eu gostei muito do que o Otto Maria Carpo escreveu numa crítica que ele está fazendo à obra dos Irmãos Karamazov. Ele diz o seguinte: os Karamazov, esses russos estranhos,
são como pessoas da nossa família. Conhecemos-los, vivemos os seus destinos. Dostoiévski recriou em forma fantástica os problemas mais reais, mais nossos. O mundo dos Karamazov é o nosso próprio mundo. Então, isso eu acho que é importante, né, para que nós também possamos ir nos reconhecendo naquilo que vamos ouvir aqui, né? Então, o texto que nós vamos nos basear é Dostoiévski, O Parricídio, que esse texto Freud escreveu está datado de 1928, mas na verdade é de 1927. Nesse texto, Freud vai articular, como a Patrícia já nos lembrou, né, os enigmas dele relacionados à doença dele, né, e vai questionar então o diagnóstico de epilepsia, que era determinado. Olha, ele tem epilepsia, e Freud, que também era médico, né, ele questiona esse diagnóstico. Ele vai dizer os motivos, né? Porque desde que ele conhece um pouco da vida de Dostoiévski e também suas obras, ele vai percebendo, né, os sintomas neuróticos desse escritor, e, portanto, ele vai já tomar inicialmente a epilepsia como um sintoma neurótico. Então, com a sua postulação de que a arte nos dirige ao plano da fantasia ou dos ideais, Freud nos traz uma bela leitura da vida subjetiva de Dostoiévski, fundamentada em sua obra Os Irmãos Karamazov. A leitura desenvolvida por Freud reenvia-nos à teoria do pai e seus impasses. Isso nos mostra que a relação que Freud tem com a arte literária vai mais longe do que uma aplicação apenas à literatura. Suas construções trazem consequências para a teorização da psicanálise. Ao interrogar a teoria, o texto literário pode levá-lo a avançar. Como diz Renaud, a obra de arte participa da organização da teoria. E Colette Soler nos lembra que Freud considerou os artistas como seus precursores, e nos textos literários ele viu uma oportunidade de validar seu método analítico, pois, abre aspas, uma frase da Colette Soler, encontrou na ficção uma antecipação da descoberta do inconsciente, fecha aspas. Embora Lacan considere que a psicanálise não se aplica à literatura, seu ensino mostra que podemos aprender tanto com a obra literária quanto com a vida de seu autor, sem subtrair um ao outro. E Colette Soler diz: a psicobiografia é possível, porém ela não se aplica à obra de arte, impossível de ser deduzida da vida do autor. Então, que ela está querendo mostrar a diferença, né? Que a vida do autor é uma coisa, a obra é outra, porque houve uma época em que queriam muito juntar a vida de qualquer artista com a sua obra, querer ler o artista pela produção dele, né? Então, já queremos fazer essa diferença de que não dá para colocar algo tão linear assim, né? As construções freudianas sobre a arte, Lacan acrescenta uma nova abordagem ao pontuá-la como, abre aspas, uma frase de Lacan do Seminário 10, única articulação discursiva capaz de salvaguardar o vazio da coisa. Tentaremos considerar aqui as dimensões simbólicas e imaginárias da paternidade para compreender a lei como inseparável do resto, isto é, do real. Então aqui
já vamos tratar da questão do simbólico, né, do imaginário simbólico e do real, né. Isso aqui era a introdução. No segundo ponto, eu intitulei A Leitura Freudiana de Dostoiévski. Dostoiévski nasceu em Moscou, em 1821, e faleceu aos 59 anos, isso era 1881. E qual foi o interesse de Freud por esse escritor russo, que ele diz, de desordenada complexidade? Em meio à crise de valores que assolava a cultura ocidental naquele último meio século, os romances de Dostoiévski tornaram-se aí conhecidos e aceitos como prenúncio da mesma. E isso coincidiu com o nascimento da psicanálise e o crescimento de sua influência. Freud e seus seguidores são atraídos pelas revelações psíquicas dos principais personagens da obra de Dostoiévski, tais como ambivalência psíquica e luta contra aspectos recalcados de sua personalidade. Segundo Frank, que é um grande historiador, né? Eu acho que você vai falar dele aí para nós, né? De Dostoiévski. Então, se alguém quiser já uma indicação de leitura sobre as obras de Dostoiévski, acho que nada melhor do que o Frank, né? São 2 volumes, uma das obras, né? Em 2 volumes, né? Que vai tratar detalhadamente. Segundo Frank, em 1920, Freud escreve a Zweig e diz que Dostoiévski não pode ser compreendido sem a psicanálise. Isto é, não precisa dela, porque ele mesmo, Dostoiévski, a ilustra em cada personagem e em cada frase. Como chave do caráter misterioso de Dostoiévski, é Zweig que pronuncia, alguém sabe alemão, hein? Sim. Zweig, né? Escreve Z-W-E-I-G. Zweig. Então, Zweig aponta a epilepsia, enquanto Freud, ao contestar esse argumento, levantou sua hipótese de que Dostoiévski não fosse verdadeiramente acometido por tal doença. Uma vez, diz Freud, abre aspas, a epilepsia é uma doença orgânica independente da constituição psíquica e, via de regra, está associada a uma deterioração e regressão do desempenho mental. Então, por aqui a gente já vai ver que começa a diferenciar como se há um deterioramento da questão mental, como que ele poderia escrever tão bem e tanta coisa maravilhosa, né? As argumentações de Freud postulam que, geralmente, aquilo que é considerado como epilepsia nos homens geniosos sempre são casos claros de histeria. A histeria surge da própria constituição psíquica e é uma manifestação da mesma força orgânica básica que produz a genialidade de um artista. Assim, para Freud, a genialidade do Dostoiévski poderia ter se originado de sua histeria. Mas não apenas isso. Um outro fator importante lhe é atribuído a partir de uma bibliografia de Dostoiévski em que Freud se baseou. Um severo castigo por algum pecado de Dostoiévski que Dostoiévski tinha cometido. Na teoria freudiana, o complexo de castração se dá pela clássica ameaça de castigo à criança por um flagrante de masturbação. Diz Freud. Foi essa cena da infância que conferiu à cena posterior, antes da execução, o poder traumático de repetir-se como um ataque, e a vida inteira de Dostoiévski.
foi dominada por uma atitude dupla em relação ao pai, czar, autoridade. Por uma voluptuosa submissão masoquista, de um lado, e por uma violenta revolta contra ele, de outro. O masoquismo inclui um sentimento de culpa que busca insistentemente a redenção. Fecha aspas. Então, só para lembrar aqui, acho que o Flávio vai nos colocar um pouquinho como é que foi a vida de Dostoiévski depois, você vai contar um pouquinho ou não? Se você quiser contextualizar, eu entrar mais em determinados aspectos. Só para dizer o que se trata essa execução que eu li aqui. Né? Que quando o Dostoiévski foi condenado, ele e os companheiros receberam a notícia de que eles seriam executados todos juntos. E ali ele tem um ataque epilético e depois eles ficam sabendo que não era bem verdade isso. Eles seriam, eles seriam levados ao campo de trabalhos forçados. Então, aí começa toda essa parte aí, da história. Aqui abrimos um parênteses para mencionar que fontes históricas apontam possível equívoco de interpretação de Freud relacionado ao trágico episódio na vida de Dostoiévski, que talvez se deva à perda do pai e não a um castigo. Segundo Frank, a passagem mencionada por Freud pode referir-se a uma incômoda nota de rodapé incluída na biografia oficial do escritor, de 1883, escrita por Miller e Strakov. A referida nota diz que há um indício muito particular acerca da enfermidade de Dostoiévski, que relaciona com os primeiros anos de sua adolescência e a vincula a um trágico acontecimento na vida familiar de Dostoiévski. Essa é a nota, fala de um trágico acontecimento, e que seria na adolescência. E bem mais tarde, que a irmã dele, a filha dele vai publicar alguma coisa e a filha considera que isso pode ter sido por causa da morte do pai. Segundo estudiosos de Dostoiévski, é possível que essa tragédia se refira ao assassinato de seu pai, ocorrido em 1839, quando Dostoiévski tinha 18 anos de idade. Mas Freud não poderia ter conhecimento desse fato, uma vez que só se tornou público em 1921, isto é, depois de Freud ter escrito a carta a Zweig, em 1920, na qual também supôs que o primeiro ataque epilético de Dostoiévski tivesse ocorrido quando este foi aprisionado e induzido a acreditar que seria executado juntamente com seus companheiros na cerimônia ordenada por Nicolau I. Mas, logo em seguida, foram informados que a verdadeira sentença era o exílio e trabalhos forçados. Mas isso não anula as elaborações de Freud. Pelo contrário, é admirável sua engenhosidade de construção do caso. Como bem notou Frank, mesmo sem saber coisa alguma sobre o assassinato do pai de Dostoiévski, Freud consegue interpretar a epilepsia do escritor como sintoma de um conflito não resolvido entre submissão e revolta. Ao referir-se ao castigo do pai ao filho e fazer a ligação desse fato à cena posterior, isto é, a condenação na Sibéria, seguida por ataque epilético, Freud pontua a tensão psíquica produzida pela repetição do trauma de infância do escritor. Desta maneira, o padrão de alternância entre submissão e masoquismo, dessa maneira, o padrão de alternância entre submissão masoquista e violenta revolta fixou-se para o resto da vida de Dostoiévski. Após 8 anos, as investigações de Freud passam
a se concentrar na nova informação a qual ele teve acesso, o assassinato do pai de Dostoiévski e o primeiro ataque de epilepsia deste ao saber da morte do pai. Então, ao saber disso, Freud já fez a mudança necessária, né? É a partir disso que Freud centra sua interpretação exposta no texto Dostoiévski e o Parricídio, de 1928. Aí ele diz que é extremamente provável que a epilepsia seja de fundo afetivo e não orgânico. O que Freud desenvolve nesse texto é o que aqui nos interessa por tratar de elaboração que pode ser universalizada. Com a teoria do complexo edípico e da inevitável ambivalência da relação com o pai, Freud explicita que a questão central do sujeito histérico gira em torno de sua relação com a figura paterna. O desejo incestuoso, recalcado pela ameaça de castração, vem ocasionar o sentimento de culpa inconsciente. No caso de Dostoiévski,